Você viu que coisa chata, né? Nós consertamos o ar-condicionado hoje. Ué, você não gosta de calor, menina? Calor lá. Aleluia. Na entrada você recebeu uns cartõezinhos que já estão anunciando, né, os 30 anos da CCP. É a igreja, né? 30 anos da CCP começando. E só para você lembrar que a partir do dia 21, domingo 14, domingo que vem, nós já vamos ter no inglês o testemunho, o pastor Iverson. Ele tem 88 anos, então ele não vai poder fazer nos 3 cultos, mas já nos reunimos essa semana. E vai contar como foi que Deus colocou no coração dele, um americano que não fala nem oi em português, né? De ter essa visão para o nordeste dos Estados Unidos, e hoje tantas igrejas americanas e brasileiras e outras línguas mais, através de Deus mover uma pessoa. Tremendo. Então vale a pena. Mas no dia 21, nosso primeiro convidado será o nosso pastor fundador, pastor Nélio, vai estar conosco. Outro que está bastante ansioso de chegar é o pastor Mark Roman. Ele vai estar aqui no Labor Day Weekend, e ele disse que vem, são 9 crianças, né? Estou certo na conta? Só 3 que estão no college. Eu já acredito num negócio desse, que não vão. Então vem o pastor Mark, a Michelle, e 6 dos 9 filhos vão estar conosco, né? Então nós temos que pensar em hospedagem, já assim, algo muito grande. Eles estão procurando, ele quer ficar segunda-feira. Então perguntou sobre o nosso Pinebrook. Eu falei, olha, nós já mudamos, agora temos retiros outra época do ano. Mas ele quer saber de piqueniques. Eu falei, isso não falta na CCP. Então fale conosco. Você quiser receber o pastor Mark e a Michelle e as crianças no Labor Day Weekend, algo assim memorável para matar as saudades, né? Vamos abrir todos os cursos, vai ser no dia, o dia Labor Day esse ano cai nos 5, né? 3, sábado, 4, domingo, 5 é a segunda-feira, tá bem? Amém. Tá, essa semana eu recebi uma mensagem no Messenger. Vocês estão todo mundo aí atualizado, sabe o que é Messenger, né? É essa mensagem, né, do Facebook, não é isso? Mas então foi de um jovem. Vou pedir para esse jovem vir aqui, pedir que você o receba, ele vai dizer por que ele mandou aquela mensagem. André. Eu cheguei aqui terça-feira do trabalho e agora a gente está indo num deployment por um ano, então eu pedi para o pastor fazer uma oração para mim. Essa daqui é a minha igreja, então daí eu vim aqui visitar. A gente vai para o mar por um ano, ficar no meio do mar. Uau! Qual mar que você vai, André? Para pegar caixas e tudo, e depois a gente vai ficar em Dubai, Bahrein, coisa assim. Naquele lugar lá que nada acontece, né? Nada acontece. Não, e lá no Persian Gulf não tem nada de terrorismo, não tem nada disso não, né? Só... Amém. Eu fiquei bem tocada, como você falou, né? Que você tinha visitado outras igrejas, mas... Não é nada igual a essa daqui, não. O Henrique falou. Amém. Tá, nós estamos muito felizes, André, que você teme ao Senhor e também que o Senhor, Ele é um Pai bom e perfeito. Nós temos falado sobre isso, né? E como ele é honrado de ouvir você falando disso, e com certeza a mão do Senhor vai estar sobre você. Nosso presbítero Reinaldo vai orar por você. Toca o microfone para ele. Igreja, fiquem de pé. Coloca as suas mãos assim, por favor. Pai, amor, nós te louvamos nessa hora, Pai, porque Tu é o nosso Deus, Senhor Deus. Tu é aquele que está, ó Pai, sobre nossas vidas todo o tempo, Senhor Deus. Nessa hora aqui reunidos como igreja, ó Pai, nós queremos abençoar a vida do André, Senhor Deus. Pai, esse jovem, ó Pai, que eu lembro quando ele chegou aqui na igreja ainda uma criança, Senhor Deus, cresceu aqui, ó Pai, e hoje já é um homem, ó Pai, Senhor Deus, servindo essa pátria, Senhor Deus. Senhor Deus, e o que nós pedimos como igreja, ó Pai, essa paz, ó Pai, que a Dini falou, Senhor Deus, na vida do André nessa hora, ó Pai, tocando, ó Pai,
dando a ele, Senhor Deus, a certeza que tu estás com ele, ó Pai. Amém, todo o tempo. Seja onde ele for, ó Pai, lá no Golfo, ó Pai, da Pérsia, Senhor Deus, um lugar tão perigoso, Senhor Deus. Senhor. Mas, Senhor Deus, que ele sinta a tua paz, ó Pai. Que ele saiba que tu estás com ele, ó Pai. Seja qual for a situação, Senhor Deus. Confortando, direcionando, ó Pai. Dando a ele muita sabedoria, ó Pai, vindo de ti, Senhor Deus. Discernimento, ó Pai. Para que ele honre o teu nome, ó Pai. E que todos ali vejam, ó Pai, que ele é um servo e é um filho teu, Senhor Deus. Vá com ele, ó Pai. Guarde, ó Pai. E que a tua presença esteja sempre na vida dele, Senhor Deus. Nós te louvamos pela vida dele, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela pessoa, pelo homem que ele está se tornando, Senhor Deus. E por tudo mais que o Senhor vai continuar fazendo na vida dele, Senhor Deus. Senhor Deus, e aqui juntos, ó Pai, possamos estar sempre em oração pela vida dele, Senhor Deus. O Senhor guarde e o proteja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém, amém. Não deixa eu dar um abraço gostoso no André antes dele sair aqui hoje. Amém. Amém. Abra. Deixa aberto aí. Essa palavra de hoje é uma continuação da conversa da semana passada. Vocês que não estavam presentes, para muitos de vocês eu mandei um link, né? E você, como ovelha obediente, você já ouviu tudo, não foi? Amém, né? Amém, né? Se você não ouviu ainda, dá tempo, você pode se arrepender ainda e ouvir nessa semana, mas eu encorajo porque elas são parte, é uma continuação. Caso você não tenha recebido, estava de vacation, alguma coisa, Isaías 64, nós vamos estar vendo, né? 64 de Isaías. Então, você pode me mandar uma mensagem, eu com o maior carinho eu faço um link para você. Ou então você pode ir no nosso website, ou no YouTube para CCP Sermons, S-E-R-M-O-N-S. Então, os sermões da CCP estão aí, você pode ver no YouTube. Nessa caminhada, nessa jornada, nessa conversa, eu estou ciente, e muitos de vocês já compartilharam comigo, eu sei que também você está em uma busca. Você está buscando uma experiência mais profunda com Deus. Essa paz que excede todo o entendimento, essa experiência pessoal com Deus. E nesse processo, é importante que você e eu nos lembremos, vamos ser relembrados outra vez, que nós precisamos de equilíbrio. Equilíbrio é extremamente importante. Mas equilíbrio não é assim de ficar neutro e amarrado. Não, equilíbrio é que nós vamos ter equilibradamente uma grande paixão por Deus. Uma grande paixão pelo povo de Deus. Pelo povo de um modo geral. Porque às vezes a gente fica tanto em relação a Deus que a gente não entende que o Senhor está no povo. Ele falou, quando vocês fizerem algo aos meus pequeninos, lembra assim, né? Vocês farão a mim. Então, precisamos dessa intensidade, busca do Senhor e o amor profundo pelo povo do Senhor. É importante também nós notarmos que nós não podemos ficar assim desequilibrados com relação à palavra e com relação à experiência. Eu sei que existe um perigo enorme se nós formos atrás apenas de experiências com Deus. E quando eu falo Deus, estamos falando do Espírito Santo, a Jesus, seja o que for. Experiências sem palavra. Nós precisamos ter o equilíbrio. Uma intensa busca, dando valor, a palavra de Deus sendo um tesouro, mas também não abrindo mão da experiência. Domingo passado eu falei sobre revelação e fé. Revelação, nós podemos ver em termos de áreas que Deus mostra para nós. E fé é quando nós pegamos aquilo que Ele mostrou, que Ele revelou, e nós andamos pela fé. Usando o testemunho, uma coisa é você ouvir da paz, outra é você viver a paz. Para viver precisamos de fé, crer naquilo que Ele disse. Que Ele vai nos dar essa paz que dá. Então, é um desafio, essa conversa de hoje é um desafio, primeiro, para nós, você tem assim um botão aí de aumentar, né? Você tem aí os controles, levanta o controle, paixão para Deus, põe lá no alto, paixão pelo povo,
por gente, porque Deus ama. Um aspecto. Boa lembrança nessa introdução. Nós precisamos destruir um mito. Que mito, pastor? É o mito que essas grandes experiências, encontro com Deus profundo e também uma ministração a pessoas profunda, está reservada a homens e mulheres ungidos de Deus. Eu não sei como você é, por vezes nós olhamos assim, grande homem, grande mulher, grande profeta, grande pessoa de oração, isso, e nós colocamos aquelas pessoas lá no alto e pensamos, isso não é para mim, isso é para alguns favoritos de Deus. Isso é um mito. Eu creio que o Senhor está nos chamando e nos convocando para entender que esta busca profunda, encontro profundo, essa experiência profunda, equilibrada, é para todos nós. Óbvio que nós precisamos de líderes, precisamos de pastores, precisamos de pessoas experimentadas que vão no processo nos guiando. Óbvio, isso é plano de Deus. Mas não é propriedade nem benefício exclusivo de alguns poucos ter essa intensa experiência com Deus. Você está me acompanhando, né? Então é para você, é para mim. Então que essas palavras aqui não sejam apenas informativas. A gente vem aqui, aprende um pouco mais, Deus é bom e Pai, ok, agora que Deus é bom e Pai é meu Pai, então como Pai nós vamos andar? E começar a vida, a ter uma vida diferente nesse sentido. Porque eu creio que quando nós começamos a entender isso, Deus nos muda. Mas melhor que isso, Ele muda também o nosso ambiente. Ele muda a atmosfera. Voltando ao testemunho uma vez mais, você vê como uma pessoa que tem uma experiência profunda com Deus, equilibrada, o que acontece? Afeta o ambiente, independente das circunstâncias. Então o que nós estamos pedindo, Senhor, eu lembro muitos anos atrás, havia aquele louvor rural, esqueci o pastor, que é Eliseu. Yes. Então ele cantava, né? Não sei como é que é, se a igreja subiu ou se o céu desceu, não tinha uma canção assim? Se nós podemos chamar essa experiência de essa paixão por Deus, paixão profunda, paixão pelo povo, essa palavra equilibrada com a palavra e também o Espírito, para dizer o seguinte, Senhor, não me interessa se nós vamos subir ou se o céu vai descer, eu quero estar nessa. Eu queria que você soubesse que você não está sozinho nessa oração, e ela é antiga. Olha para aí para o seu verso de Isaías, capítulo 64, primeiro versículo. Ele falando a Deus, né? Uma oração. Se fendesses os céus e descesses. Alguém tem outra palavra para fendesses? Que outra palavra tem na sua versão? Se rasgasse. Se o quê? Se rompesse. Isso aí, eu gostei dessa rasgar, né? Porque é uma ação violenta, apaixonada. Ah, Senhor Deus, se o Senhor rasgasse os céus, né? Rasgar assim, abra, ele está encoberto, abra, Senhor, e desce, venha, revele-se conosco. Se os montes se escoassem diante da tua face. Alguém tem outra versão? Como está? Tremessem. Ou seja, a presença de Deus é tão grande que os montes tremem. Mas não é um tremer de medo, não é um tremer de estar fugindo, mas é magnífico demais, é poderoso demais. Ah, Senhor, nós oramos. Se os céus se rompessem, se rasgassem, se fendessem, e a tua presença, Senhor, fosse algo extraordinário. Eu quero que você saiba que essa oração de profeta Isaías já foi respondida. Vão agora para Lucas capítulo 3, lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas. Versículo de número 21 e 22. Lucas 3, 21 e 22. Eu sei que as Bíblias eletrônicas são
muito rápidas e práticas, mas esse barulhinho de papel assim, rapaz, minha alma, ela fica feliz quando ouço esse barulho, né? Quem sabe que eles podiam inventar um app que fizesse barulho de baixo, né? Pode saber que vai acontecer. Coloca o pedido aí, eu estou fazendo essa requisição. 3:21, Lucas 3:21, a minha versão diz assim: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando, ele, o que aconteceu? O céu se abriu, o céu se abriu, o céu se rasgou, o céu se fendeu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Amém? Isaías orou, se os céus. E agora os céus se abrem sobre Jesus. E o Espírito Santo desce como uma pomba e repousa sobre ele. Volta um pouco no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Lucas, Marcos, Mateus, algumas páginas. Versículos 50 e 51. Como eu disse, é uma conversa que nós estamos tendo aqui, uma jornada, uma caminhada. Eu convido você, embarque, examine, anote, procure, aprofunde, converse. Isaías 27, Mateus 27, versículos 50 e 51. Então, quando Jesus foi ali batizado por João, os céus se rasgaram. E o Espírito Santo de Deus veio sobre ele como uma pomba. E o Evangelho de João fala que permaneceu com ele. Não veio e foi, permaneceu. Agora aqui, Mateus 27, 50 e 51 diz assim: esse é quando Jesus está na cruz. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo, o que aconteceu com o véu do templo? Se rasgou em dois. Alguém tem outra palavra além de rasgou? Porque a palavra aqui é a mesma do Isaías, é a mesma lá do batismo de Jesus. O véu se rasgou, se fendeu, se rompeu do alto a baixo. E tremeu a terra. E o que aconteceu com as pedras? Partiram, fenderam-se, rasgaram-se. Completo agora em Jesus, completo, acesso ao Pai. Nós cantamos um canto que fala assim: o véu que separava, já não separa mais. Separação que havia entre Deus e os homens, já não existe mais. O acesso ao Pai estava aberto. Os céus se romperam, se rasgaram, e agora nós estamos aqui. O poder das trevas foi rasgado também, foi exposto. Eu creio que Deus está chamando. Ouça, queridos. E eu contei para vocês da experiência semana passada da herança, que a gente reganha uma grande herança, esses 10 alqueires, mas às vezes fica parado ali, paralisado, só admirando a nossa herança, e nunca exploramos pela fé aquilo que Deus nos deu. Isso é um chamado, é um desafio para você e para mim. O seguinte: andem por aquilo que já é seu, que Deus já lhe conquistou. Caminhe nessa revelação. Ele está nos chamando para que nós não sejamos não somente despenseiros, no sentido de pessoas que guardam, mordomos, palavra que a gente não usa muito, mas o mordomo é aquele que administra, não é dele, mas ele guarda e passa, ele guarda e supre. Por isso a palavra dispenseiro também é usada. Dispensa o favor de Deus. Deus nos chamou para, agora que somos recipientes dessa tremenda revelação, passe isso adiante. Viva e passe isso adiante. Nós temos um obstáculo muito grande, um grande obstáculo para podermos viver essa vida prática. Você sabe qual é o obstáculo? Entre as nossas orelhas. Porque nós racionalizamos tudo. Contei para vocês nas experiências tolas, né, de respostas de oração.
de pedir a Deus as coisas mais simples. Um bom pai perfeito que diz: filho, me fala das coisas simples, me fala das coisas grandes. E a gente começa a explicar. Depois que, quando ele pede, ele faz, e a gente começa a explicar que não. Hoje de manhã foi tão interessante nesse processo, tem sido assim uma jornada, né? O jovem que está treinando no Ministério de Louvor no espanhol, o Alex, ele acabou o culto, e o Alex estava aqui, um rapazinho abençoado. Ele falou: pastor, estou com um problema, minhas chaves, não encontro, a chave do carro, não encontro. Então nós tínhamos terminado a segunda parte da mensagem no espanhol. Então é tão tolo, né? A mente fala fazer o quê? Vai onde você passou, né? Cada lugar que você foi. Foi o banheiro, tocou o piano, foi aqui, não sei aonde, né? Isso é a mente. O filho faz o que com o pai? Pai, perdi a chave. Então, um pouco envergonhado, ele e eu envergonhados um pouco, primeiro a gente procurou. Aí, quando a gente não achou, a gente tomou vergonha na cara. Falou: pai, cadê a chave? Oramos. E eu confesso a vocês, irmãos, é uma luta constante da nossa mente tentando explicar e não crer. Então não há limite nenhum da parte de Deus para você e para mim de dizer que os céus já estão abertos. O limite está aqui na nossa cabeça. Nós tomamos vergonha, pedimos perdão e oramos, e ele achou a chave. Ela estava ali entre as congas. Como é que foi para lá? Não sei. Ele não tocou conga hoje o dia nenhum. Ele só tocou o teclado e o piano, mas estava lá. Vamos sair daqui do muro e andar pela fé. O céu já se abriu, o Senhor já respondeu. Nós vivemos muito na defesa. O mundo está tão impregnado pelas trevas, e é verdade isso, que a maior parte do tempo a gente vive a nossa vida impressionado com as trevas. Eu entendo. Você, filho de Deus, você não admira as trevas, você não põe as trevas acima do poder do Senhor. Mas a gente anda assim, paralisado. Olha, o inimigo cegou o entendimento dos nossos irmãos e irmãs, amigos e tudo. Então a gente não fala do Evangelho porque fala: mas o senhor está cego, não enxerga. E quando a gente ora, fala: deixa aberto aí. Essa palavra de hoje é uma continuação da conversa da semana passada. Vocês que não estavam presentes, para muitos de vocês eu mandei um link, né? E você, como ovelha obediente, você já ouviu tudo, não foi? Amém, né? Amém, né? Se você não ouviu ainda, dá tempo, você pode se arrepender ainda e ouvir nessa semana, mas eu encorajo porque elas são parte, é uma continuação. Caso você não tenha recebido, estava de vacation, alguma coisa, Isaías 64, nós vamos estar vendo, né? 64 de Isaías. Então, você pode me mandar uma mensagem, eu com o maior carinho eu faço um link para você. Ou então você pode ir no nosso website, ou no YouTube para CCP Sermons, S-E-R-M-O-N-S. Então, os sermões da CCP estão aí, você pode ver no YouTube. Nessa caminhada, nessa jornada, nessa conversa, eu estou ciente, e muitos de vocês já compartilharam comigo, eu sei que também você está em uma busca. Você está buscando uma experiência mais profunda com Deus. Essa paz que excede todo o entendimento, essa experiência pessoal com Deus. E nesse processo, é importante que você e eu nos lembremos, vamos ser relembrados outra vez e outra vez, que nós precisamos de equilíbrio. Equilíbrio é extremamente importante. Mas equilíbrio não é assim de ficar neutro e amarrado. Não, equilíbrio é que nós vamos ter equilibradamente uma grande paixão por Deus. Uma grande paixão pelo povo de Deus. Pelo povo de um modo geral. Porque às vezes a gente fica tanto em relação a Deus que a gente não entende que o Senhor está no povo. Ele falou: quando vocês fizerem algo aos meus pequeninos, lembram assim, né? Vocês farão a mim. Então, precisamos dessa intensidade, busca do Senhor e o amor profundo pelo povo do Senhor. É importante também nós notarmos que,
Nós não podemos ficar assim desequilibrados com relação à palavra e com relação à experiência. Eu sei que existe um perigo enorme se nós formos atrás apenas de experiências com Deus. E quando eu falo Deus, estamos falando do Espírito Santo, a Jesus, seja o que for. Experiências sem palavra. Nós precisamos ter o equilíbrio. Uma intensa busca, dando valor, a palavra de Deus sendo um tesouro, mas também não abrindo mão da experiência. Domingo passado eu falei sobre revelação e fé. Revelação nós podemos ver em termos de áreas que Deus mostra para nós. E fé é quando nós pegamos aquilo que Ele mostrou, que Ele revelou, e nós andamos pela fé. Usando o testemunho, uma coisa é você ouvir da paz, outra é você viver a paz. Para viver precisamos de fé, crer naquilo que Ele disse. Que Ele vai nos dar essa paz que dá. Então, é um desafio, essa conversa de hoje é um desafio, primeiro, para nós, você tem assim um botão aí de aumentar, né? Você tem aí os controles, levanta o controle, paixão para Deus, põe lá no alto, paixão pelo povo, por gente, porque Deus ama. Um aspecto. Outra boa lembrança nessa introdução, nós precisamos destruir um mito. Que mito, pastor? É o mito que essas grandes experiências, encontro com Deus profundo e também uma ministração a pessoas profunda, está reservada a homens e mulheres ungidos de Deus. Eu não sei como você é, por vezes nós olhamos assim, grande homem, grande mulher, grande profeta, grande pessoa de oração, isso, e nós colocamos aquelas pessoas lá no alto e pensamos, isso não é para mim, isso é para alguns favoritos de Deus. Isso é um mito. Eu creio que o Senhor está nos chamando e nos convocando para entender que esta busca profunda, encontro profundo, essa experiência profunda, equilibrada, é para todos nós. Óbvio que nós precisamos de líderes, precisamos de pastores, precisamos de pessoas experimentadas que vão no processo nos guiando. Óbvio, isso é plano de Deus. Mas não é propriedade nem benefício exclusivo de alguns poucos ter essa intensa experiência com Deus. Você está me acompanhando, né? Então é para você, é para mim. Então que essas palavras aqui não sejam apenas informativas. Se a gente vem aqui, aprende um pouco mais, Deus é bom e Pai, ok, agora que Deus é bom e Pai, Ele é meu Pai, então como Pai nós vamos andar? E começar a vida, a ter uma vida diferente nesse sentido. Porque eu creio que quando nós começamos a entender isso, Deus nos muda. Mas melhor que isso, Ele muda também o nosso ambiente. Ele muda a atmosfera. Voltando ao testemunho uma vez mais, você vê como uma pessoa que tem uma experiência profunda com Deus, equilibrada, o que acontece? Afeta o ambiente, independente das circunstâncias. Então o que nós estamos pedindo, Senhor, eu lembro muitos anos atrás, havia aquele louvor rural, esqueci o pastor, que é Eliseu. Yes. Então ele cantava, né? Eu não sei como é que é, se a igreja subiu, se o céu desceu, não tinha uma canção assim? Se nós podemos chamar essa experiência de essa paixão por Deus, paixão profunda, paixão pelo povo, essa palavra equilibrada com a palavra e também o Espírito, para dizer o seguinte, Senhor, não me interessa se nós vamos subir ou se o céu vai descer, eu quero estar nessa. Eu queria que você soubesse que você não está sozinho nessa oração, e ela é antiga. Olha para aí para o seu verso de Isaías, capítulo 64, primeiro versículo. Ele falando a Deus, né? Uma oração. Se fendesses os céus e descesses. Alguém tem outra palavra para fendesses? Que outra palavra tem na sua versão? Se rasgasse. Se o quê? Se rompesse. Isso aí, eu gostei dessa rasgar, né? Porque é uma ação violenta, apaixonada. Ah, Senhor Deus, se o Senhor rasgasse os céus, né? Rasgar assim, abra, ele está encoberto, abra, Senhor, e desce, venha, revele-se conosco. Se os montes se escoassem diante da tua face. Alguém tem outra versão? Como está? Tremessem.
Ou seja, a presença de Deus é tão grande que os montes tremem. Mas não é um tremer de medo, não é um tremer de estar fugindo, mas é magnífico demais, é poderoso demais. Ah, Senhor, nós oramos. Se os céus se rompessem, se rasgassem, se fendessem, e a Tua presença, Senhor, fosse algo extraordinário. Eu quero que você saiba que essa oração de profeta Isaías já foi respondida. Vão agora para Lucas capítulo 3, lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas. Versículo de número 21 e 22. Lucas 3, 21 e 22. Eu sei que as Bíblias eletrônicas são muito rápidas e práticas, mas esse barulhinho de papel assim, rapaz, minha alma, ela fica feliz quando eu ouço esse barulho, né? Quem sabe que eles podiam inventar um app que fizesse barulho de baixo, né? Pode saber que vai acontecer. Coloca o pedido aí, eu estou fazendo essa requisição. 3:21, Lucas 3:21, a minha versão diz assim: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando, ele, o que aconteceu? O céu se abriu, o céu se abriu, o céu se rasgou, o céu se fendeu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Amém? Isaías orou, se os céus. E agora os céus se abrem sobre Jesus. E o Espírito Santo desce como uma pomba e repousa sobre ele. Volta um pouco no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Lucas, Marcos, Mateus, algumas páginas, versículos 50 e 51. Como eu disse, é uma conversa que nós estamos tendo aqui, uma jornada, uma caminhada. Eu convido você, embarque, examine, anote, procure, aprofunde, converse. Isaías 27, Mateus 27, versículos 50 e 51. Então, quando Jesus foi ali batizado por João, os céus se rasgaram. E o Espírito Santo de Deus veio sobre ele como uma pomba. E o Evangelho de João fala que permaneceu com ele. Não veio e foi, permaneceu. Agora aqui, Mateus 27, 50 e 51 diz assim: esse é quando Jesus está na cruz. E Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo, o que aconteceu com o véu do templo? Se rasgou em dois. Alguém tem outra palavra além de rasgou? Porque a palavra aqui é a mesma do Isaías, é a mesma lá do batismo de Jesus. O véu se rasgou, se fendeu, se rompeu do alto a baixo. E tremeu a terra. E o que aconteceu com as pedras? Partiram, fenderam-se, rasgaram-se. Completo agora em Jesus, completo, acesso ao Pai. Nós cantamos um canto que fala assim: o véu que separava já não separa mais. Separação que havia entre Deus e os homens já não existe mais. O acesso ao Pai estava aberto. Os céus se romperam, se rasgaram, e agora nós estamos aqui. O poder das trevas foi rasgado também, foi exposto. Eu creio que Deus está chamando. Ouça, queridos. E eu contei para vocês da experiência semana passada da herança, que a gente reganha uma grande herança, esses 10 alqueires, mas às vezes fica parado ali, paralisado, só admirando a nossa herança, e nunca exploramos pela fé aquilo que Deus nos deu. Isso é um chamado, é um desafio para você e para mim. É o seguinte: andem,
por aquilo que já é seu, que Deus já lhe conquistou. Caminhe nessa revelação. Ele está nos chamando para que nós não sejamos não somente despenseiros, no sentido de pessoas que guardam, mordomos, palavra que a gente não usa muito, mas o mordomo é aquele que administra, não é dele, mas ele guarda e passa, ele guarda e supre. Por isso a palavra dispenseiro também é usada. Dispensa o favor de Deus. Deus nos chamou para, agora que somos recipientes dessa tremenda revelação, passe isso adiante. Viva e passe isso adiante. Nós temos um obstáculo muito grande, um grande obstáculo para podermos viver essa vida prática. Você sabe qual é o obstáculo? Entre as nossas orelhas. Porque nós racionalizamos tudo. Contei para vocês nas experiências tolas, né, de respostas de oração. De pedir a Deus as coisas mais simples. Um bom pai perfeito que diz: filho, me fala das coisas simples. Me fala das coisas grandes. E a gente começa a explicar. Depois que, quando ele pede, ele faz, e a gente começa a explicar que não. Hoje de manhã foi tão interessante nesse processo, tem sido assim uma jornada, né? O jovem que está treinando no Ministério de Louvor no espanhol, o Alex, ele acabou o culto, e o Alex estava aqui, um rapazinho abençoado. Ele falou: pastor, estou com um problema, minhas chaves, não encontro, a chave do carro, não encontro. Então nós tínhamos terminado a segunda parte da mensagem no espanhol. Então é tão tolo, né? A mente fala fazer o quê? Vai onde você passou, né? Cada lugar que você foi. Foi o banheiro, tocou o piano, foi aqui, não sei aonde, né? Isso é a mente. O filho faz o que com o pai? Pai, perdi a chave. Então, um pouco envergonhado, ele e eu envergonhados um pouco, primeiro a gente procurou. Aí quando a gente não achou, a gente tomou vergonha na cara. Falou: pai, cadê a chave? Oramos. E eu confesso a vocês, irmãos, é uma luta constante da nossa mente tentando explicar e não crer. Então não há limite nenhum da parte de Deus para você e para mim de dizer que os céus já estão abertos. O limite está aqui na nossa cabeça. Nós tomamos vergonha, pedimos perdão e oramos, e ele achou a chave. Ela estava ali entre as congas. Como é que foi para lá? Não sei. Ele não tocou conga hoje o dia nenhum. Ele só tocou o teclado e o piano, mas estava lá. Vamos sair daqui do muro e andar pela fé. Os céus já se abriram, o Senhor já respondeu. Nós vivemos muito na defesa. O mundo está tão impregnado pelas trevas, e é verdade isso, que a maior parte do tempo a gente vive a nossa vida impressionado com as trevas. Eu entendo. Você, filho de Deus, você não admira as trevas, você não põe as trevas acima do poder do Senhor. Mas a gente anda assim, paralisado. Olha, o inimigo cegou o entendimento dos nossos irmãos e irmãs, amigos e tudo. Então a gente não fala do Evangelho porque fala: mas o senhor está cego, não enxerga. E quando a gente ora, fala: